vai trabalhar a segunda parte das técnicas de integração, que está lá no capítulo 7, que é a integral de funções racionais por frações parciais. Deixa eu colocar minha imagem para o outro lado aqui, que fica melhor. Então, é a segunda técnica que está lá no capítulo 7, que a gente vai trabalhar hoje. E aí, pessoal, a gente finaliza o nosso capítulo 7. É claro que a gente não vai conseguir ver, trabalhar toda essa parte de funções racionais hoje, né? A gente vai começar hoje. Semana que vem a gente continua, mas aí, quando a gente finaliza o capítulo 7, depois vai para o capítulo 8, e aí o nosso conteúdo vai encerrar no capítulo 8. Mas não fiquem desanimados, porque a gente ainda tem bastante coisa para ver, tá? Então, não precisa falar assim, nossa, mas já está acabando, e agora? Não, né? Não se preocupem, ainda tem bastante coisa aí para a gente ver, para a gente se ocupar, entendeu? E, pessoal, nada como resolver alguns exercícios, né, para ocupar o nosso tempo. Então, não precisem ficar assim tristes, né, porque a gente sempre tem uma ocupação em cálculo. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisinha aqui. E as avaliações, Leandro? Vou repetir a mesma fala de toda semana, Leandro. Não tenho data ainda, mas até semana que vem, dia 30 de abril, que é quinta-feira, os professores vão estar passando para vocês as listas de exercício que valem lá a metade da pontuação da prova, né? A prova vale 10 pontos, então a lista valendo 5 pontos e a prova valendo 5 pontos. Então, essas listas de exercícios os professores já estão elaborando e até quinta-feira da semana que vem vai ser enviada para vocês, tá? À medida que eles forem fazendo, já vou enviando, mas o prazo é até semana que vem, na quinta-feira, dia 30. Aí eu sei que vocês estão perguntando, tá, e que dia que a gente vai entregar? Bom, aí começa aquela fala, né, meio vaga. Por quê? A gente ainda não tem a data de quando é que as aulas vão voltar. Então, a minha sugestão, pessoal, como é que eu estou pegando o calendário aqui, ó, poder olhar. A minha sugestão é o seguinte: eu estimo no meu achômetro, tá? Que as aulas devem voltar em junho. Pelo que a gente vê das reportagens e tudo mais. Então, a minha sugestão, pessoal, é que até a terceira semana de maio, que dá lá, né? Sexta-feira, dia 22 de maio, assim. Então, a minha sugestão é que até lá, pelo dia 22 de maio, vocês já tenham resolvido todas as listas, né? Como vocês vão receber até semana que vem, se você pegar o mês de maio, ó, são 3 semanas. 3 semanas dá para resolver as questões todas, né? Então, a minha sugestão é que vocês, até a terceira semana de maio, mais ou menos, estejam com elas resolvidas, porque aí facilita, né? Na hora que as aulas voltarem, vocês já estão aí com essa parte das atividades feitas. De qualquer forma, pessoal, eu não tenho uma data exata, né? A ideia é que, quando as aulas voltarem, vocês entreguem as listas de exercício e façam as avaliações. Mas isso tudo é uma especulação, né? Porque a gente ainda não tem essa data definitiva. A Giovana está falando aqui. Não me recordo de você ter falado, mas as listas do ponto ainda valerá. Sim, Giovana, eu não falei mais nada, não, mas aquilo lá já está valendo. De qualquer forma, aquelas listas lá é o que está dito e é o que fica. Aquele ponto esse vai continuar valendo. Essa lista agora, que eu estou falando dos 5 pontos, é da composição da nota da prova, tá? Mas a do ponto esse continua valendo sim. Eu não mencionei mais nada, né? Mas é porque, na verdade, eu não tinha tido nenhuma alteração. Tá certo? Então, acho que era isso. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, venham a ter, vai colocando aí no chat, a gente vai conversando. Deixa eu fechar ele aqui agora. Vamos lá, pessoal, começar então com o nosso item 7.5, né? Fala, Leandro. Como vai ser só uma prova, é uma lista. Isso, é só uma lista, tá? Uma lista com 10 questões, valendo 5 pontos, e a prova valendo 5 pontos. Leandro, na verdade, isso não faz diferença, porque no final a nota fica mesmo. A nossa conversa, né, e a decisão que ficou acertada é lista valendo 5 pontos e prova valendo 5 pontos. Então, a média seria... Não, a média continua sendo 7, tá? É só o formato da avaliação. 5 pontos da prova, 5 pontos da lista de exercícios, somou lá os 10 pontos, média 7. Aí, quando vai que a média vai cair para 5. Beleza?
Ok, ok. Então, tá certo. Dúvida sanada. Então, vamos caminhando, vamos tirando dúvida e fazendo tudo junto e misturado, né? E no final dá tudo certo. Mas vamos lá, pessoal. Trabalhar agora com as integrais das funções racionais por frações parciais. Aí sempre vem aquela pergunta, né? Mas por que outra técnica de integração e tudo mais? Ora, pessoal, a resposta para substituição UDU e integração por partes. Se elas resolvessem todas as situações, a gente não teria mais técnica. Então, por que a gente tem várias técnicas de integração? Porque a gente tem vários tipos de funções que a gente precisa integrar e as técnicas que a gente viu até agora, elas não dão conta de resolver todos esses tipos de funções que a gente tem. Então, por isso que a gente tem várias técnicas, né? E daí o porquê da gente trabalhar com funções racionais. Porque, dependendo do tipo de integral que a gente tem, as outras técnicas, elas não resolvem esse tipo de situação. Então, por isso, mais uma técnica de integração. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma função racional e o que é essa fração parcial, para a gente poder conseguir identificar na nossa integral, né, essa situação e aí conseguir resolver a nossa integral propriamente, né, que é o que interessa para a gente. Então, vamos começar a analisar todas essas informações. Deixa eu só pegar aqui a caneta para ir escrevendo que fica melhor. Então, primeira coisa aqui, pessoal, quando a gente fala em função racional, a gente está falando o quê? Na verdade, de uma função que ela é definida por uma fração. Então, eu tenho lá um f de x qualquer e ela é definida por uma função p de x dividido por uma outra função lá q de x. Então, a gente está falando de frações. Daí, o que acontece? Primeira coisa, como eu estou falando de fração, o que a gente precisa observar é que o denominador tem que ser diferente de zero, né? Para a gente poder conseguir ter uma função definida. E aí, o que acontece, pessoal? Quando a gente fala lá de função definida por frações, a gente vai perceber que algumas situações acontecem quando a gente está trabalhando com essas funções racionais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui para baixo os dois tipos de funções racionais que as funções que a gente vai trabalhar para poder resolver as nossas integrais. Então, a gente pode ter uma função racional que é do tipo própria e a função racional que é do tipo imprópria. Então, são dois tipos aí que a gente tem. Quando a gente fala em função racional própria, pessoal, a gente está falando de uma fração, né? Um p de x dividido por um q de x, a gente continua tendo uma fração, só que o que acontece? O grau da função polinomial do numerador, ele é menor do que o grau da função polinomial do meu denominador. O que isso significa? Imagina que eu tenho uma função do tipo x mais 2, dividido por uma função do tipo x ao quadrado mais 3x menos 5. Se a gente observar, ó, essa função do numerador aqui, a nossa variável x, a potência dela é 1. Então, isso significa que o grau desse numerador é igual a 1. E se a gente olhar o denominador, ó, x ao quadrado mais 3x menos 5, a maior potência do x é 2, o que significa que o grau do denominador aqui vale 2. Então, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Daí, a gente tem uma função racional própria. E aí, todas as funções que a gente for trabalhar para poder escrever na forma de fração parcial, elas vão ser nesse formato, tá? Função racional própria. O grau do numerador, então, menor do que o do denominador. Tem o tipo imprópria, vamos só ver a definição, mas não vai ser o tipo de função que a gente vai trabalhar para poder resolver as nossas integrais, tá? Nas impróprias, pessoal, o que acontece? A gente pode ter duas situações. Ou o grau do numerador é igual ao grau do denominador, ou então o grau do numerador é maior do que o grau do denominador, que são as outras possibilidades de caso que a gente tem, né? Para o grau do numerador ser igual ao do denominador, ó, o que a gente teria? Por exemplo, uma função do tipo x mais 2 dividido por x menos 1. Ó. Aqui em cima tem grau 1, aqui embaixo, ó, grau 1 também, então os graus são iguais. Um outro tipo agora,
Eu poderia ter aqui, ó, x à quarta mais 5x ao cubo menos 3. E embaixo eu teria o quê? X à segunda menos 1, por exemplo. Ó, aqui em cima eu tenho grau 4, aqui embaixo eu tenho grau 2. Então, o grau do numerador maior que o do denominador, tá? Então, são os tipos de funções racionais que a gente tem. Mas a gente vai trabalhar com esse primeiro caso aqui, que são as próprias, tá? Com essa situação daqui. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente vai identificar que na nossa função integração, a gente tem uma fração, ou seja, uma função racional lá. Um polinômio dividido por outro polinômio. Daí, o que acontece? A gente vai reescrever essa função racional na forma de uma soma de frações parciais. Ou seja, a gente vai trabalhar o nosso denominador, que é de x, esse denominador aqui, a gente vai trabalhar ele de forma que ele seja escrito na forma de um produto. E aí, depois disso, a gente vai reescrever a nossa função racional. E daí, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente acaba se deparando com 4 tipos de caso, né? Que nem quando a gente tinha lá na substituição trigonométrica, que a gente viu 3 casos. Aqui nas frações parciais, a gente vai ver 4 tipos de caso. A gente vai fazer exemplo do caso 1, 2 e 3. O quarto caso, vocês vão perceber que acaba sendo uma repetição aí, né? Uma junção dos outros casos. Então, a gente não vai trabalhar especificamente com o caso 4, mas a gente vai analisar os 3 casos aí que já dão uma noção para a gente de como é que a gente vai proceder para poder resolver essas questões. E aí vocês vão perceber que, na verdade, o passo a passo, ele vai ser sempre o mesmo, independente dos casos. Aí é onde se assemelha muito ao caso da substituição trigonométrica, que, independente da substituição que a gente fazia, o nosso desempenho está falando das nossas funções. Nosso primeiro caso. O que a gente tem aqui? Os fatores do nosso denominador são lineares e distintos. Então, vamos prestar atenção, porque essa definição daqui é que é importante. Ó. Os fatores do Q de x são os fatores lá do nosso denominador. Então, a função polinomial do denominador, ela pode ser decomposta como fator linear e distinto. O que isso significa, pessoal? Que a gente pode escrever esse nosso polinômio Q de x como um x menos 1, x menos a1, que vai multiplicar um x menos a2, que vai multiplicar um x menos a n, e assim por diante. Então, o que acontece? Tudo vai depender, pessoal, da forma que a gente consegue decompor o denominador, para a gente poder identificar quem são os casos. Daí, o que a gente vai trabalhar muito agora? Fatoração, produtos notáveis, Bhaskara, né, para achar as raízes quando a gente está falando de uma função do segundo grau. Então, essas informações, né, que tem a ver com os polinômios, quando a gente estudou eles lá no ensino médio, a extrair as raízes dele, a fazer uma reescrita deles, essas informações a gente vai usar agora nas nossas frações parciais. Então, daí o que acontece? Na hora que a gente consegue decompor o nosso denominador lá como um produto de termos lineares e distintos, a gente vai conseguir escrever aquela nossa função inicial, ó, que era um polinômio dividido por outro polinômio, a gente vai poder escrever essa fração como sendo lá uma constante sobre aquele termo x menos a1, outra constante sobre o termo x menos a2, outra constante sobre o termo x menos a n, e assim por diante. Então, a gente vai escrever aquela função inicial, ó, como uma soma de outras frações. E aí, essas novas frações, elas são de integração fácil e mais imediata. Essa aqui é a ideia, tá? Vamos ver esse primeiro caso no exemplo, para a gente poder assimilar melhor? O primeiro exemplo que eu peguei aqui, ó, a gente tem uma integral de 3x menos 2, dividido por x ao quadrado mais 3x menos 10. Primeira coisa que a gente observa é se é uma função racional própria. Olha lá. Aqui a nossa variável x, ela tem potência 1. Então, tem grau 1. Aqui a variável x, ó, o maior expoente é o 2. Aqui é expoente 1, aqui expoente 2, que é o que me dá o grau. Então, o grau do numerador é menor do que o grau do denominador. Então, se a gente tem essa situação
grau do numerador menor que o grau do denominador, a gente está falando aí de uma função racional própria. Então, beleza, função racional própria, a gente consegue resolver essa nossa integral aí. Aí, agora, o que a gente precisa perceber? Como é a decomposição desse denominador para a gente perceber que, de fato, está se encaixando no primeiro caso, que é o quê? Fatores lineares, ou seja, as potências lá, quando eu falo em fator linear, gente, eu estou falando das potências do x, tá? Essas potências aqui, ó, são então, são fatores lineares e distintos, ou seja, diferentes. Então, vamos analisar essa primeira questão aqui para a gente ver que esse denominador, de fato, vai se encaixar nesse primeiro caso para a gente poder escrever essa fração inicial na forma de frações parciais, né? Para ficar mais fácil da gente resolver. Então, vamos lá. Eu coloquei essa questão, deixa eu tirar daqui. Coloquei aqui no material, coloquei integral aqui já, para a gente poder resolver de uma forma, né? Como eu estava fazendo nas outras aulas. Então, nosso passo aqui é trabalhar o denominador, sair todas essas funções, essas frações racionais, essas funções racionais que a gente tem, né? Que são as frações de um polinômio dividido por outro polinômio, a gente vai começar sempre analisando o denominador, tá? É sempre o primeiro passo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma outra caneta e vamos trabalhar esse denominador, que é x² mais 3x menos 10. Então, o primeiro passo vai ser trabalhar ele. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode achar as raízes